Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Júlio e esse é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos falar sobre Para Não Acabar Tão Cedo, de Clarice Freire. Para Não Acabar Tão Cedo, de Clarice Freire, um livro publicado em 2024, uma publicação bem recente, uma escritora pernambucana. Ela vai nos contar a história de duas irmãs. Essa tem uma peculiaridade esse livro, que o narrador é o tempo, exatamente o tempo, como a gente sempre entende, né? O tempo que é senhor de tudo, o tempo que a gente seguidamente dá tempo ao tempo, o tempo que resolve, o tempo que apaga, o tempo do esquecimento. Nós vamos encontrar duas personagens, duas irmãs, já idosas, moram sozinhas, uma nunca casou, a outra casou, teve um filho, o filho não mora mais com ela e ela cuida da irmã que é doente, que é cadeirante. Então a Augusta, que é a irmã mais velha, e a Lia, que é a irmã mais nova, que é a cadeirante. Então a história começa numa manhã comum, nada de novo para acontecer, as duas senhoras já de idade avançada. Então começa a seguinte frase: as manhãs de Augusta não apresentavam grandes possibilidades. Ou seja, acordava cedo, regar as plantas, preparar o café, tinha a irmã doente, enfim, nada de novo iria acontecer. Até que Augusta estava no banheiro e, ao direcionar a vista para o espelho, Augusta sentiu o ventre endurecer, como quem sofre o baque de pisar em um degrau que não está no chão. O espanto que lançou espadas frias de pavor por dentro do seu peito, coberto pela camisola ordinária e amarela. Dentro do banheiro estava uma mulher estranha, emaranhada e de pé, encarando-a com um interesse de intimidade, como se fosse bastante natural estar ali. Então o que aconteceu foi que, do nada, surpreendentemente, a Augusta, ao se olhar no espelho de manhã, quando foi fazer a sua higiene matinal, ela se olha e ali estava ela na frente do espelho, com, sei lá, 30 anos, 35, 40 anos menos. Era uma jovem, ela se reconheceu, porque, segundo o próprio texto fala, ela se lembrou das fotografias. Ficou achando que tinha enlouquecido, que estava sonhando, que ainda não tinha acordado, ficou pensando, e agora, o que será isso mesmo, né? De repente, ela teve um sobressalto, ela correu ao quarto da irmã para ver se com a irmã também teria acontecido a mesma coisa. A irmã, que estava sempre sob seus cuidados, que era doente, que era cadeirante, a irmã há muito tempo sofria de artrite reumatoide e os tratamentos eram muito penosos, era difícil. A irmã desistiu, não quis mais se tratar e preferiu andar de cadeira de roda do que passar por aquele sofrimento todo. Se entregou. Então ficou sob os cuidados da irmã. Ela correu para o quarto para ver, a irmã dormia, a cadeira de roda estava ao lado, até que ela acordou a irmã e, surpresa, a irmã também havia rejuvenescido. E a irmã, quando se deu conta que podia se levantar sozinha, podia caminhar, não necessitava mais da cadeira de rodas, ficaram as duas estupefatas, sem saber o que fazer. Na verdade, só a Augusta não sabia o que fazer. A Lia sabia exatamente o que ela ia fazer. Enquanto a Augusta procurava explicações para aquilo que aconteceu, para ter certeza se não estava sonhando, a Lia imediatamente se deu conta que era a oportunidade de ela fazer as coisas que ela não fazia há muito tempo. Então elas, jovens como estavam, assim, surpreendentemente, repentinamente jovens, elas não tinham roupas para sair, né? Então elas se deram conta, a Lia primeiro se deu conta de que a Augusta tinha uma neta que não tão frequente, havia sido frequente, depois eram mais espaçadas as vezes que ela visitava a avó e a tia-avó, então ela havia deixado algumas roupas lá. Elas vestiram as roupas da moça, que condizia com a idade a qual elas estavam aparentando naquele momento, e a Lia saiu porta fora na rua, e a Augusta ficou desesperada, foi atrás dela, porque ela era uma senhora, estava com o corpo rejuvenescido, mas era uma senhora idosa,
fazia muito tempo que não saía, não sabia para onde é que ia se movimentar, o que ia fazer. Então essas duas irmãs saíram porta fora, pela rua, queriam fazer tudo ao mesmo tempo, queriam ir a restaurantes, visitar a praia, ver lugares onde elas tinham vontade de ir e não ia há muito tempo, ver como é que tinha ficado o bairro onde elas moravam. Fazia muito tempo que estava restrita aquela casa aquelas limitações que a idade lhe proporcionava. Então, ao mesmo tempo que ali estava exultante, sempre foi uma mulher, uma moça de sair, de ir à rua, de ir a festas, de ir a baladas, não existia esse termo na época, mas enfim, de se divertir, ela estava maravilhada, não sabia, louca que aquilo não acabasse. E a Augusta tinha um sentimento assim duplo, digamos, né? Porque ela era a necessidade, a razão da vida da Augusta era cuidar da irmã. E o que seria dela agora que a irmã não necessitava mais de cuidados? Então, um trechinho maravilhoso aqui. A verdade é que Augusta encontrou uma paz vergonhosa e cruel desde que Lia se resignara à sua cama e de lá recusou-se a levantar havia tantos anos. Foi naquele período que, em meio à piedade e tristeza, Augusta se tornou novamente necessária, fundamental, indispensável. E o que seria dela agora que a Lia não precisava mais dela? Que a Lia podia caminhar literalmente com as próprias pernas, podia fazer o que bem entendesse, ir aonde ela quisesse ir. Elas se deram conta, a Augusta se deu conta, de que elas tinham um carro que estava parado já há algum tempo, que ela muito pouco dirigia por causa da idade. Elas pegaram aquele carro e saíram desabaladamente pela cidade, para ver pessoas, para conversar, para comer o doce que elas gostavam, para comer o sorvete na praia, para entrar dentro d'água, molhar os pés na água, coisas que elas estavam há muito tempo sem fazer. E tudo isso vai sendo narrado pelo tempo. O tempo é o narrador total da história. A nossa sociedade, infelizmente, ainda olha o velho como incapaz, como uma pessoa, tratam o vovozinho, a vovozinha, né? E um trecho aqui da Lia, quando ela disse para Augusta: quando eu perguntei qual era o ônibus que deixava perto da Rua da União, me olhavam mais como mulher do que como uma coisa que quebra. Porque ela se sentiu olhada como se ela fosse uma mulher normal, e não como uma coisa que quebra, uma senhora de idade frágil. Me olharam como se eu não fosse sozinha e triste. Nem falaram como se estivesse vendo uma criança, sabe? Aquela vozinha explicadinha assim que me irrita. E foi mais de uma vez. A gente sabe quando é olhada como mulher, Augusta. E a gente sabe quando é olhada como coisa do passado, como se a gente deixasse de ser mulher por causa do tempo. Hoje me olharam como mulher de novo, tenho certeza. Ela sentia assim que não olhavam mais ela como uma pessoa doente, uma pessoa frágil, como alguém incapaz. Ela estava se sentindo outra vez normal. Olha, um livro com 200 páginas, eu achei muito interessante essas reflexões entre passado, futuro, o tempo. A gente fica deixando as coisas para depois e o tempo passa e aquele tempo não volta. E essas irmãs, elas ficavam assim numa luta, numa correria desenfreada, elas não sabiam se elas iam acordar, se aquilo era um sonho, procurando fazer tudo, experimentando, tendo sensações que elas não tinham há muito tempo. Então é um livro que é bem rápido, eu não vou contar o final, porque senão vai perder a graça. Será que elas vão voltar a ser como era antes, ou se elas vão continuar jovens? Então elas, naquele desespero de fazer tudo que elas há muito tempo tinham deixado de fazer. Aqui no final do livro, o nosso narrador, o tempo implacável, inclemente, nos diz: se eu fosse um chão, seria estrada. Ficaria parado para outros passarem por mim em suas viagens. Talvez não me sentisse tão culpado por ser eu quem passa, quem não para, que não me retenho. Porque não me retenho, aprendi a ser contente com o que tenho, um incessante acúmulo de agoras. Passo, é verdade, mas não saio daqui. Sou sempre eu a ser vivido. Sou grande porque permaneço. Então, o tempo, Senhor, das nossas vidas, das nossas atitudes. Mas nós temos que ver o que fazer com o tempo. O tempo, as coisas que deixamos de fazer,
não podemos mais fazer naquele tempo, teremos que usar um outro espaço. Uma reflexão maravilhosa, um livro bem interessante, eu não conhecia Clarice Freire, então eu recomendo. Por hoje era isso, até a próxima.